Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos em um culto pentecostal, numa igreja pentecostal. Eu já fiquei à vontade aqui, irmãos. Já fiquei à vontade, porque onde há adoração, a gente fica à vontade. Meus queridos, para não deixar você muito em pé, abra comigo a sua Bíblia, depois a gente faz os agradecimentos. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, o capítulo é o de número 10. Nós estaremos usando o verso de número 16, e o verso de número 46 e o verso de número 47. Eu quero ser grato a Deus por estar aqui. Fomos entrando em contato com nós nessa semana, o irmão Giovanni mandou uma mensagem, eu olhei a foto e falei, mas não conheço esse cara não. Aí daqui a pouco ele nos fez o convite. E eu louvo a Deus que eu não tenho muita mídia social. Se você procurar, você não vai achar vídeo nenhum meu. E eu não sou amigo de ninguém daqui. Mas surgiu o nosso nome aqui. Quem faz isso é Deus, irmãos. Não há outro não. É Deus que faz isso. Faz o nome da gente aparecer sem a gente querer aparecer. E eu louvo a Deus por isso. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, o capítulo de número 10, o versículo 46 e o 47, diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouviu que era Jesus de Nazaré, e começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Podeis assentar no nome de Jesus. Eu quero ser grato a Deus pela vida do Giovanni, que sem nos conhecer pessoalmente, nos fez o convite. E uma vez mais ser grato a Deus pela vida do líder dessa igreja, pastor Saulo. Isso, Deus vos abençoe. Sem nos conhecer, sem saber quem somos, nos traz para ministrar para as suas ovelhas. E isso, irmão, não é fácil não. Porque o que tem de picareta nessa geração não é brincadeira. Mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para a tua vida nesta noite. O tecladista vai ser usado por Deus. Como é que é o seu nome, filho? Júnior. Você vai fazer o melhor fundo que você sabe fazer. E na medida em que eu for pregando, Deus vai te abençoando. E você vai ser um dos mais abençoados desse culto. Aleluia. Meus queridos, nós estamos diante de um texto muito interessante. Porque nos evangelhos sinóticos, nós vamos ver falar do cego de Jericó. Marcos, ele enfatiza um pouco mais. E ele vai dar um codinome a esse homem. Bartimeu. Por que um codinome? Porque Bartimeu não é nome de ninguém. A palavra Bar, no hebraico, significa filho. Timeu, sim, é um nome. E Flávio Joséfo, o escritor que vai escrever a história de Jesus, também escreve acerca desse Timeu. E ele diz que esse Timeu era um general israelita, que lutou uma vida inteira, e com isso conseguiu muitas coisas. E ele chega na sua velhice, e agora ele vai desfrutar daquilo que ele tinha conquistado. E ele mora numa província onde é a Palestina. E Timeu era um homem que guerreou muito. E com isso ele conseguiu muito despojos. O interessante é que ele chega no seu momento de descanso, mas não vai poder descansar. Flávio vai escrever que uma certa feita o Império Romano começa a atacar
o povo de Israel e começa a tomar algumas províncias. E não só toma o lugar, como também vai confiscar tudo o que os moradores tinham. É mais ou menos no século 21, o homem trabalhar os seus 35 anos e pagar a sua previdência e chegar no seu momento da aposentadoria. E quando ele vai ficar tranquilo, por que não dizer o melhor momento da vida do homem? Não vai precisar mais de trabalhar, mas o dinheiro ainda vai chegar. Se ele tirado esse momento, se ele roubado esse descanso, mas nós estamos falando de alguém que é um general, e ele não fica satisfeito. Flávio vai escrever que ele vai ajuntar alguns homens e vai começar a guerrear contra o Império Romano. E o Império Romano vê que esse homem vai trazer alguns danos, e eles vão mandar prender Timeu. O interessante é que num desses embates Timeu vai ser apanhado, e ele vai ser levado à morte. E que morte é essa? A morte de cruz. Vão o crucificar. Mas o Império Romano era um império que era terrível, era um império horrendo. Não vão só matar Timeu na cruz, como também vão à sua casa. E quando chegam na sua casa, lá tem uma criancinha, bem pequena, que não tinha culpa de nada. Vão pegar a criança, vão vazar os seus 2 olhos, vão furar os 2 olhos da criança, e vão dar para ele uma capa para mendigar. E o que eles vão fazer? Vão colocar a criança em Jericó, no caminho de Jericó. E parece até que eles estão querendo ajudar a criança, mas não estão, porque com isso eles estão passando uma notícia. E a notícia é: não se levante contra o Império Romano. E se nós olharmos, é bem normal o que eles estão fazendo. Por quê? Porque todo judeu que se preza vai subir a Jerusalém, pelo menos em 3 festas anuais: a festa da Páscoa, do Pentecoste e a do Tabernáculo. E era aquele lugar, a passagem que o judeu subiria para ir para Jerusalém. E quando ele passasse pelo caminho de Jericó, ele ia olhar para o lado e ia ver um cego com uma capa. E ele saberia uma história, que o Império Romano tinham vazado os olhos do menino e tinham colocado para o mendigar. E eu já abro um parênteses nessa noite para dizer que o inimigo até tirou a visão de alguém, que o inimigo até arrancou a visão de alguém, mas eu quero crer que esse alguém está vivo. Aleluia! E nessa noite Jesus está passando pelo caminho. Aleluia! Aleluia! Olha isso. Eu não vou demorar muito aqui nessa noite, não. O menino está mendigando. E ele não vai mendigar simplesmente 1 ano. Ele vai mendigar alguns anos da sua vida. E a Bíblia vai dizer que Jesus está passando em Jericó. Por quê? Porque Jesus é judeu e ele vai subir para Jerusalém. E quando ele está passando, tem alguém mendigando. O interessante é que no versículo 46, termina mais ou menos assim: e estava mendigando pelo caminho. Mas o 47 começa mais ou menos assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré. E se nós pararmos para pensar, é bem fácil. Por quê? Porque se ele está ouvindo, tem alguém que está falando. E quem sabe quem está falando está dizendo mais ou menos assim: quem está passando aí é simplesmente Jesus, o filho de José, o carpinteiro. É o Jesus lá de Nazaré, com um certo desprezo, como um certo Natanael, que no capítulo 1 de João, e no versículo 46, Jesus se encontra com Filipe, e chama Filipe para o seguir.
E a Bíblia diz que Felipe fica cheio. É um novo convertido. Você se lembra? Quando você recebeu Jesus pela primeira vez? Em casa você fala de Jesus. No trabalho você fala de Jesus. Caminhando você fala de Jesus. Por quê? Porque você está com a chama do seu primeiro encontro com Jesus. E Felipe recebe essa chama. E a Bíblia vai dizer que ele sai para encontrar o seu amigo Natanael. E quando ele chega com Natanael, ele diz: Natanael, eu encontrei o Messias. Eu encontrei o nosso Salvador. E Natanael pergunta para ele: quem é? É Jesus de Nazaré. Natanael olha para ele e fala: peraí, Jesus de Nazaré? E faz para ele uma pergunta: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele olha para ele e diz: vem e vê. E quando eles estão se aproximando, Giovanni, é uma das histórias que a gente olha e vê o poder que o nosso Jesus tem. A Bíblia diz que quando ele está se aproximando, Jesus começa a dizer: eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. E ele diz: ô Jesus, você me conhece da onde? E Jesus olha para ele e diz: Natanael, antes que Felipe te chamasse, eu te vi tu estando debaixo da figueira. Ô Rabi, ô mestre, peraí, irmãos. Aquele que perguntou se tinha alguma coisa boa que poderia sair de Nazaré, agora está chamando Jesus de Senhor. Está chamando Jesus de mestre. E Jesus vai provar algo maior para ele ainda. E Jesus diz para ele: Natanael, só porque eu disse que eu te vi tu estando assentado debaixo da figueira, tu creu? Eu criei, Senhor. A partir de hoje eu te digo em verdade, que tu verás o céu aberto e os anjos descendo, aleluia, e subindo sobre o Filho do Homem. Aleluia. A partir de hoje tu não vai ver algo normal, tu vai ver algo sobrenatural acontecendo. E o que é? O céu vai se abrir. Aleluia. E você vai contemplar anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Mas quem sabe alguém que está palestrando mais ou menos assim: quem está passando aí é o Salvador do mundo. Quem está passando aí é o Messias enviado por Deus. E eu sou crente e eu quero crer assim, que alguém leu para ele o que o profeta messiânico, o profeta que mais mencionou o Messias, o profeta Isaías, escreveu no seu capítulo de número 9 e o verso de número 6. E ele escreve mais ou menos assim: porque um menino nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o interessante que o menino não é um qualquer, e ele tem nome, e o nome dele é maravilhoso. Aleluia. O nome dele é Conselheiro, o nome dele é Deus Forte, e o nome dele é Príncipe da Paz. Aleluia. E tem alguém palestrando para ele mais ou menos assim: rapaz, quem está passando aí é o que Deus prometeu que iria nos enviar para mudar a nossa situação. E o interessante é que ele é cego, mas ele não é surdo. E por muitas vezes nós, mesmo sabendo, misturamos, porque achamos que muitas vezes quem é cego é surdo. E não é. Ele é cego porque lhe tinham tirado a visão, mas ele ouvia. E Romanos no capítulo 10, o versículo 17 fala que de sorte a fé vem pelo ouvir, e do ouvir a palavra de Deus. Tu não está aqui porque você viu Deus, mas você ouviu falar de Deus. E é por isso que a sua fé
se aumentou e você está aqui. E Bartimeu tem fé. E não é pouca fé, não. E eu te provo no texto. Quem acompanhou a leitura, viu? Quem que falou que estava passando? Jesus de... Mas o grito foi diferente. O grito foi mais ou menos assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parece ser muito fácil chamar Jesus de filho de Davi, mas eu te provo que não é. Porque para chamar Jesus de filho de Davi, pelo menos duas vertentes tem que ter: reconhecer que Jesus vem da descendência de Davi, e a segunda, reconhecer que Jesus é o Messias enviado por Deus. Parece fácil reconhecer, mas não é. Porque quem reconhece, chega num culto igual a esse e entende que Jesus é merecedor de adoração. Quem reconhece quem é Jesus, não veio aqui passar tempo. Quem reconhece quem é Jesus, entende que desde o início do culto ele está nesse ambiente e ele só está esperando receber a sua adoração. Porque quem veio, não veio buscar, veio trazer um culto. Então libera o seu culto nessa noite. Libera o seu culto que você trouxe. Sabe quem reconhece Jesus? A Bíblia diz, Mateus no capítulo 26, Jesus está em Betânia, na casa de Simão leproso. Simão convida o Senhor para um jantar, e o Senhor vai. Simão prepara a mesa, e a mesa que ele prepara é bonita. Convida todo mundo para apresentar-se a Jesus. Jesus chega na casa dele, e ele nem recebe Jesus tão bem assim, mas a mesa está preparada. E a Bíblia diz que ele se assenta, e vai chegar alguém no cenário, outrora sem ser convidada, pois é uma mulher. E a Bíblia diz que essa mulher está trazendo na mão um vaso de alabastro, mais ou menos quase desse tamanho, pois o vaso era feito na cidade de Álabo, uma cidade egípcia. Ele tinha mais ou menos 20 centímetros de comprimento, e nesse vaso se tinha um lacre na ponta. E se uma vez quebrado, teria que usar um unguento que estava dentro dele, ou se não, dividir em outros recipientes. E ela entra na casa de Simão, e ela nem está importando se alguém vai a repreender. A Bíblia diz, e não sou eu, que ela quebra o lacre, e ela começa a derramar sobre Jesus o que ela tinha trago para derramar. E a Bíblia vai dizer que o que tem dentro do vaso é um unguento de grande valor, o nardo, e é o nardo puro, é um unguento de grande valia. O interessante é que ela não vai derramar a metade do vaso, ela não vai derramar 2 gotas, ela vai derramar o vaso inteiro. Aleluia! Porque quem vem para adorar não vem trazer adoração pela metade. Quem veio prestar o culto, não veio trazer o culto pela metade. Quem veio se apresentar nessa noite, não veio se apresentar para mim e nem para a igreja. Veio apresentar para aquele que é Rei dos Reis. Aleluia! Senhor dos Senhores. Uramanho, Rebias, tu que amandarás. Ah, eu estou sentindo Deus. Nesse ambiente, quem veio prestar o culto não vai olhar para a direita e nem para a esquerda. Se tem alguém olhando, ele vai simplesmente render adoração. Aramancho que amaia raia sérgia, duriamancho e amaia raia, uramaio sérgia labandarai, hão ebere face labandaraia. Aleluia, aleluia. Quem veio trazer, entrega. Jesus já está aqui há muito tempo. Entrega o seu culto. Entrega o seu culto. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que quando ela isso faz, tem alguém que diz: para que esse desperdício? Por que não vende esse unguento e reparte para os pobres?
João é mais enfatizador ainda. Ele vai dizer que é Judas, o Iscariotes. E Judas está dizendo: para que desperdiçar assim um unguento de grande valia? Os pobres precisam mais. Mas nós bem sabemos que Judas não estava preocupado com os pobres, porque o próprio João escreve: ele era o tesoureiro, aquele que metia a mão na bolsa sem dó, tinha o olho para o dinheiro, olhava para o dinheiro e não se importava com mais nada. E olha o que ele diz: para que esse desperdício? Cuidado, porque tem muita gente com a atitude de Judas dentro da igreja. E eu te provo agora. Judas é discípulo de Jesus. Judas foi chamado por Jesus. Judas andou com Jesus. E quando alguém está oferecendo uma adoração para Jesus, ele está falando: para que esse desperdício? Vou deixar mais claro ainda. Judas está falando: Jesus não merece o que essa mulher está fazendo por ele. E você sabe por que tem muita gente assim? É porque quando alguém adora, tem alguém dizendo: para que isso? Se alguém é tomado no sapateio, tem alguém dizendo: isso é meninice. Se alguém é tomado no culto, tem alguém dizendo: para com isso, rapaz, quer se aparecer. Mas eu louvo a Deus que eu não adoro a Deus porque simplesmente eu quero adorar. Eu adoro a Deus por justificativa de causa, pois eu sei o lamaçal que Ele me arrancou. Ramando que faia sério. Porque quem adora não veio adorar aqui simplesmente não, eu vou adorar para aparecer, não. Veio adorar porque ele sabe da onde foi tirado. Ele sabe a mão forte, aleluia, que o arrancou do lamaçal do pecado e trouxe, ai meu Deus do céu, e trouxe para esse ambiente, aleluia. Se Deus vestes novas, se deu um novo nome, sabe por quê? Antes era prostituta, hoje não é mais. Antes era traficante, hoje não é mais. Antes roubava, hoje não rouba mais. Quem faz isso? Jesus de Nazaré. Aleluia, 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 aleluia. Toma cuidado, santa. Criticar o mundo não te traz nada. Agora, criticar quem está adorando pode trazer algumas coisas para a sua vida. Tem uma certa Mical que criticou um certo Davi, pois estava bailando na presença de Deus. Até o dia da sua morte não deu luz a filhos. Tocar no que é profano, tudo bem. Agora tocar no que é santo, tome cuidado com isso. O Deus dessa igreja é santo. Aleluia. E Ele tem ciúme da igreja dele. Eu não conheço outro noivo que tem mais ciúme do que o nosso Jesus. Não mexa com a noiva de Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Quem reconhece Jesus veio adorar Ele nesse culto. E quando alguém adora, ele sente a presença. E essa presença nos envolve. E é por isso que o culto fica gostoso. Porque o culto não é algo litúrgico. Eu levanto a mão. Eu me sento, eu abaixo, eu ajoelho. Não, o culto é espontâneo. Quem tem vontade de correr, corre. Quem tem vontade de pular, pula. Quem tem vontade de sapatear, sapateia. Quem tem coragem de levantar a mão, levanta. Quem tem coragem de falar em língua estranha, libera a língua estranha. Quem não é batizado começa a dar glória a Deus, começa a dar aleluia, mas não fica nesse ambiente sem fazer nada. Porque tem gente vindo para a igreja que está dizendo que está trazendo um culto, mas senta aí e fica assim, ó. Ó. Aí chega gelado e sai frio. Por quê? Porque não trouxe nada. Veio reparar se a irmã ia errar no louvor. Veio reparar se o pregador ia ratear. Veio reparar se o homem é letrado ou não é. Reparou tudo e esqueceu de trazer o que veio trazer. Ah, mas hoje tu vai entregar esse culto. Ah, tu vai. Eu não vim aqui receber culto seu. Agora quem veio já está nesse lugar desde o início.
E Ele só está te esperando. Libera o culto. Libera o culto nessa noite. Libera o culto. Para de passar tempo na casa de Deus. Para de fazer tempo aqui. Libera a sua adoração. Aleluia. Oramandu yarau sergue alabandarai. Diamante o que a fai o sergue alabandarai. Siga o mango yarau a sergue alabandarai. Chumamandu yarau sergue alabandarai. Tu que vai o sergue alabandarai. Ai amantu que amaralamarai. Libera o culto. Libera o culto. Aleluia. Uramante o que a maia surge elefore. Yuriamai o sergue alabandarai. Tem arabante o que afasta o yarabandai. Libera o culto. Aleluia. Entrega o que tu veio entregar. Entrega, entrega, entrega. Ah, mas eu cheguei quebrado aqui. Jesus nem quer saber se você está quebrado. Se dá pelo menos para chorar, chora. Dá pelo menos para gritar, grita. Se não dá, geme pelo menos, mas entrega. Ele está aqui para receber o seu culto. Aleluia. Reconhecer quem é Jesus. E quando você reconhecer que é Jesus, os cultos vão ficar melhor do que esse hoje. Se reconhecer quem é o dono dessa igreja, se prepare para o envolvente avivamento que vai adentrar dentro dessa casa e desse ministério. Se reconheceres quem é Jesus, se prepara, porque a cidade de Mantena vai ficar pequena. O poder que o nosso Deus tem. Aleluia. 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 E Bartimeu reconhece quem é Jesus. Aleluia. Por quê? Porque eles falam para ele, ó, é Jesus de Nazaré. E o normal dele gritar, Jesus de Nazaré, me ajuda. Mas o grito dele é, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus está passando e tem uma multidão com Jesus. E automaticamente, se há uma multidão, há um alvoroço de vozes. E ele grita. E tem alguém que chega para ele e fala assim, ô cego, para com esse negócio, rapaz. A multidão que está aí, você acha que Jesus vai te ouvir? O normal seria até dele parar. Mas quem sabe de quem está passando no caminho, vai continuar insistindo. Porque Mateus no capítulo 7, no versículo 7 diz, pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abre-se-vos-á. Por quê? Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, pode ter certeza, a porta vai se abrir. Aleluia. E tem alguém dizendo, para de gritar. E ele poderia parar, mas ele é insistente, ele continua, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele acaba de gritar, a multidão para. E por que a multidão para? Porque Jesus parou. E quando Jesus parou, eu amo a Bíblia Sagrada, pois ela nos permite conjecturar, e a gente navega e entra dentro da história. E eu consigo ver Jesus parando. E a multidão atrás dele. E ele dizendo mais ou menos assim, tem alguém me chamando. E a multidão dizendo, Senhor, o que é isso? Todo mundo aqui conversando. As nossas vozes estão altas. E o Senhor está falando que alguém está te chamando. E ele diz, tem sim. E eu consigo até ver um gesto que Jesus fez naquele momento. E quem está me chamando
está vindo mais ou menos daquela direção ali. E quando Jesus aponta a mão, a multidão automaticamente se abre. E quem está à beira do caminho? Um cego. Aleluia. E eu vejo Jesus até conversando com eles, com os discípulos. Peraí. Quem está me chamando é aquele homem lá. Por que, Senhor? O Senhor está perguntando se é ele? É o cego que está me chamando? É Jesus. Mas por que o Senhor está perguntando? É porque tem muita gente na multidão com visão e não me chamou pelo nome ainda. E ele, sem me ver, já reconhece quem eu sou. Ele, sem enxergar, já reconhece quem eu sou. E ele me chamou pelo nome. Eu já estou finalizando. A Bíblia diz que o Senhor Jesus fala assim: vai lá e busca ele para mim. E eu vos falei que quando o Império Romano vazou os seus olhos, deu para ele uma capa para ele mendigar. E ele está sentado à beira do caminho mendigando. E eles chegam para ele e dizem: ô cego, tem de bom ânimo, o mestre te chama. Vai doer um pouquinho, mas quem bate é porque ama. Aleluia. Olha o que ele faz. Quando eles vão levantar, antes dele se levantar, ele pega a sua capa e a lança longe. É muito lógico isso aqui. O normal seria: o mestre me chama, eu vou até o mestre me apresentar. Se ele me curar, eu largo a capa. Mas se ele não me curar, eu volto a usar a capa de novo. Ah, meu Deus do céu. Mas quem sabe com quem está indo se encontrar, sabe que com Jesus não dá para usar a capa. Você esconde de mim, de Jesus você não se esconde. Ah, meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. É mais ou menos assim: ó capa, eu até precisei de você para viver, mas agora eu estou indo encontrar com alguém que vai mudar a minha história. Aleluia. Para que esse negócio de querer se encontrar com Jesus com capa. Ah, se Jesus fazer, eu largo a prostituição. Se Jesus operar, eu largo a fornicação. Para com isso. Larga antes, porque Jesus pode fazer. Aleluia. Dói, não dói? Dói. Mas eu não tenho aqui compromisso com o povo, mas eu tenho compromisso com Deus que fala com o povo. Aleluia. E tem muita gente pensando assim: não, eu vou apresentar com Jesus. Vem camuflado igual Jacó quando foi apresentar para o seu pai Isaac. Eu vou enganar ele. Aí depois que ele me abençoar, depois que ele fazer o milagre, eu apareço de verdade e mostro quem eu sou. Agora Jesus te conhece debaixo do que você está se escondendo. Jesus vê aonde o homem não vê. Porque Hebreus vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos do coração. Essa casca aí todo mundo conhece, mas aqui é só Jesus que sabe. Aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Oramando Yarawa Sergue Alabancho que fai. Uriamanto que amaia Sergue Alabandarai. Como de faia Sergue Ondohergue Alabandarai. Larga essa capa. Vem se encontrar com Ele, é claro. Ele te espera sem capa, porque Ele já sabe quem tu és. Alamancho que amaia sergue alabandarai. Eremanto que amandorevaia sergue alabandarai. Ai, os que amacho que faia sergue alabandarai. Aleluia. 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 E ele se encontra com Jesus, e eu já finalizo aqui. Ele larga a capa, eles levam ele até Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, o Senhor pergunta para ele: que queres que eu te faça? E Jesus responde, e ele fala com Jesus: que eu veja. E o Senhor fala: a tua fé te salvou. Giovanni, parece muito normal o diálogo dele com Jesus, mas a esfera é muito maior, porque eu estou falando de alguém que não nasceu cego, mas foi-lhe tirado a visão. E o que é isso? Você já foi criança, você sabe. A criança, quando vê algo, sonha com algo. A criança, quando vê alguma coisa, sonha. E quantos de nós não sonhou? Quando eu for grande eu quero ter isso. Quando eu crescer eu quero me casar. Eu quero constituir família. Eu quero ser pai. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu quero conquistar isso. Não é assim? É. E com ele não foi diferente. E quando Jesus o chama, ele está dizendo mais ou menos assim: Senhor, quando eu era menino eu sonhei muito. Senhor, eu tinha vários planos. Eu tinha vários projetos. Mas veio o meu adversário e me tirou os planos e os projetos que eu tinha para viver. E quando Jesus responde para ele, eu já finalizo aqui. Vai, a tua fé te salvou. A palavra que Jesus libera é mais ou menos assim: neste dia eu vou restituir tudo aquilo que o teu adversário te... eu estou pregando para crente aqui hoje. Oh glória! Neste dia eu venho aqui para restituir o teu adversário. Profética para a tua vida nessa noite. O teu inimigo te roubou muito, ele já te tirou muito, mas nesta noite o meu Deus vem aqui com restituição, e ele vai restituir aquilo que o teu adversário te roubou. Aleluia! Se prepare para viver o melhor de Deus. Se prepare para ter seus sonhos de novo. Se prepare para ver os projetos acontecer. Até aquele que você amassou e jogou no lixo, Deus vai trazer à tona de novo. E vai acontecer, porque Deus não é Deus para que minta. Aleluia! 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 Olha isso! Depois do encontro, ele tinha tudo para sair e viver o que ele queria viver, não tinha? Mas a Bíblia diz, e você acompanha depois no final do texto, Jesus opera milagre. Eu acho lindo de Jesus isso. Sabe por quê? Porque Jesus nunca esperou receber lauréis de ninguém. E lauréis é aplauso, para quem não sabe. Olha isso. Jesus opera o milagre e vai andando. E a multidão começa a andar. Porque tem muita gente que espera, não. Rapaz, tu cantou hoje, hein? Rapaz, Deus te usou. Como tu pregou? Jesus não. É tão humilde que ele faz o que tem que fazer e vai embora. E ele está indo para a sua entrada triunfal em Jerusalém, onde ele vai mostrar uma vez mais a sua humildade, quando ele vai entrar montado em um jumento. Tem todo mundo esperando que vai vir o rei do rei num cavalo branco. Não, ele entra montado num jumentinho. Porque mais humilde que Jesus eu não conheço, irmão.
Jesus é humilde. Jesus é humilde. E ele sai andando, só que a multidão aumenta. Por quê? Bartimeu não consegue ver Jesus indo e não o seguir. Porque quem encontra com Jesus não consegue mais viver sem ele. Quem tem um encontro verdadeiramente com Deus não consegue viver sem Deus. Porque quem já provou do santo, em outro lugar até tenta, mas não vai achar prazer. Ele está tão marcado que ele até tenta, mas não consegue achar prazer. Porque quem encontra verdadeiramente com Jesus não consegue viver sem Jesus. A luta vem, a dificuldade chega. Ele até pensa em parar, irmã, mas ele não consegue. Está tão marcado que nem para desviar vai prestar mais. Tem gente que é tão marcado que ele até tenta, eu não vou no culto hoje, eu vou parar de ser crente, eu vou desistir. Aí daqui a pouco ele está vendo, ele está na igreja, já está adorando, já está orando, já está recebendo a presença do dono da igreja, e daqui a pouco ele sai daqui melhor do que entrou. E é por isso que nós amamos o culto, que nós entramos quebrados nesse lugar e saímos mais cheios do que nunca. Chegamos muitas vezes aqui, cacos, nem conseguindo orar. Daqui a pouco já saímos falando em língua estranha, em mistério com Deus. Já chegamos em casa cheio de Deus, passamos na rua cheio de Deus, e tem gente olhando, peraí, como é que ele adora assim? Na casa dele nem está tão bem assim, o negócio está tudo ruim lá, ele está, glória a Deus, aleluia, Deus é vivo, Deus é santo, aleluia. É por isso que o mundo não nos entende, é por isso que o mundo não entende a gente, porque parece que está tudo dando errado para nós, e nós ainda estamos felizes, porque a felicidade do cristão não está em, meu Deus do céu, não está em algo terreno, mas a felicidade do cristão está no seu Jesus. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou nada me faltará. Por quê? Porque o que você tem de falta, Jesus preenche. O que te falta, Jesus preenche. Se te falta amor, Jesus é o amor. Se te falta carinho, Jesus é o carinho. Se te falta amizade, Jesus é o amigo fiel que não te abandona. E é por isso que nós entendemos que sem Jesus não dá para viver. E se você entende isso, eu quero saber se existe alguém aqui nesse meio que não tem esse Jesus. Porque você entendendo isso, e você quiser recebê-lo nessa noite, se prepare para uma mudança de vida sobrenatural. Que é isso? Você está prometendo que você não pode fazer. Eu não posso fazer, mas o Jesus que eu vim pregar nessa noite pode. E ele transforma a vida do homem e da mulher. E não há outro nome que tem tanto poder e autoridade senão o nome de Jesus. Jesus muda história, Jesus muda quadro de vida, Jesus muda situação. E o impossível é só Jesus que faz. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém para o Senhor? Graças a Deus. É todo mundo crente, mas tem alguém aí fora ouvindo a minha voz que não é. E a Bíblia diz: se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. E se não for no dia de hoje, essa casa ainda está de portas abertas. Receba Jesus, pois Ele é o único que tem solução para a tua vida, é o único que tem saída para o teu problema, é o único que pode mudar a sua situação. Receba Jesus. O Giovanni vai adorar. E um hino mais ou menos ele vai gastar de 5 a máximo 10 minutos. Luiz. Única coisa que eu te peço: entrega o que você deve entregar. Entrega o seu culto. Jesus está nesse ambiente. E Ele quer tanto receber a sua adoração nessa noite. Não saia desse lugar sem prestar o seu culto. Não saia desse lugar sem entregar a sua adoração. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de
grato a Deus, porque Ele fala conosco e Deus ainda tem falado com a tua igreja. E eu volto a palavra no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. É maravilhoso que Deus continue abençoando o irmão, vaso de Deus, que o Senhor a cada dia mais te usa, porque nós sabemos que somos dependentes do Senhor e o